Vamos abrir nossas Bíblias, que a nossa missionária já deu a palavra, aleluia, inicial do que Deus te mandou falar aqui hoje. É Jonas. Abre o livro de Jonas. Glória a Deus. É o livro de Jonas, capítulo 1. Jonas fica bem perto de Abadias, Abacuque, antes de Mateus, antes do Segundo Testamento, bem perto, aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus só confirmou através da missionária essa palavra que está no meu coração. Jonas capítulo 1. Glória a Deus. Vocês podem ficar de pé, aleluia. Glória a Deus, para a gente ver. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. A gente vai ler um versículo inicial. O título: A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Aleluia. Castigo, aleluia. Está dizendo: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu, aleluia, até a mim. Até aqui, pode se sentar. Glória a Deus, pode aplaudir esse Deus. Pode aplaudir esse Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jonas, aleluia, o seu castigo. Então Deus deu uma ordem a Jonas para que ele fosse à cidade de Nínive pregar contra ela, porque a maldade daquele povo já tinha chegado até o seu trono, até os seus ouvidos. E Jonas, recebendo a ordem, aleluia, ele fez totalmente ao contrário. Ao invés de ir para Nínive, ele foi para o lado contrário. O texto diz que ele foi para Tarsis, a cidade totalmente contrária, onde Deus tinha ordenado. Aleluia. E a palavra vem dizer que quando Jonas descia a caminho de Nínive, quando ele desceu, automaticamente ele deparou com uma embarcação que ia justamente para Nínive. Aleluia. Deus já está falando. Deus já está falando com esse pequeno versículo. Aleluia. Deus já está falando. Porque Jonas, quando ele desceu para encontrar a palavra de Deus, aleluia, já tinha uma embarcação que o esperava. Ele embarcou, pagou a sua passagem e foi. O que o texto quer dizer? Que nós temos que ficar atentos. Porque se em qualquer momento, se a gente pensar, aleluia, deixar o inimigo jogar algum pensamento em nossas mentes, aleluia, de parar de caminhar, de parar de louvar, de adorar, de ficar na cama prostrado, aleluia, com uma doença qualquer, ou com uma moleza qualquer, aleluia, Deus está falando aqui, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jonas desobedeceu, ele foi para o caminho contrário, aleluia, e tinha uma embarcação. E se a gente bobear, aleluia, e fazer a corpo mole, nós vamos ficar acamados, aleluia. Se nós fizer corpo mole, aleluia, é Deus na nossa vida, porque se nós fizer corpo mole, aleluia, se nós pararmos, desanimarmos de ir na casa do nosso Pai, vai ter, aleluia, uma embarcação esperando para nós desviarmos do caminho do Senhor, da presença de Deus, aleluia. Deus está falando, aleluia. Não se esmoreça, tenha bom ânimo, aleluia. Glória a Deus, nesse mundo tereis aflição. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz. E se a gente demora, aleluia, de ficar prostrado, aleluia. Hoje é dia de culto. Ah, mas eu não vou não. Estou com dor de cabeça, aleluia. Está chovendo, eu não vou não. Vou deixar hoje, eu não vou não. Hoje é quarta-feira, terça-feira. Eu vou na sexta-feira, aleluia. Vai ter embarcação te esperando. Vai ter pessoas, aleluia,
tentando te desviar, falando no teu ouvido, aleluia, não vai hoje também não vai mesmo não, vamos no shopping passear, aleluia, é o que Jonas está vivendo. Quando aconteceu, aleluia, eu tinha uma embarcação preparada. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é fato, nós temos que ficar vigiando, porque a palavra de Deus diz: vigia, vigiai e orai. Não para de vigiar, porque o inimigo ele fica furioso, aleluia. O inimigo já é derrotado, o inimigo já está derrotado, mas ele não se convence, ele quer de qualquer maneira agarrar em nós para sequestrar nossa alma, aleluia, que é mais precioso para Deus. E se nós não vigiarmos, ele leva. Se nós não vigiarmos, ele leva. Se você sentir corpo mole, aleluia, uma doencinha, uma dor de cabeça, uma febrezinha esse inverno aí que ficamos com as gargantas agarrando, doída, dor na garganta, dor no ouvido, não se desfaleça. Vem na casa do Senhor, vem se encher da palavra, vem se encher do Espírito Santo, aleluia. Como o testemunho da irmã aqui, aleluia. A palavra, ela nos renova. A palavra ela nos salva, a palavra ela nos liberta, a palavra nos cura, aleluia. E Jonas está vivendo isso nesse momento. Quando ele desce, tem um barco esperando ele, e ele pega essa embarcação e vai a caminho de Társia, totalmente ao contrário. E para a gente entender, Jonas, a palavra Jonas significa pomba, e pomba em hebreu é pomba que leva mensagem. Então o mensageiro se negando de levar a mensagem que Deus ordenou, aleluia. E ele entrando na embarcação, irmãos, aleluia, aí que vem o castigo, quando a gente não está dentro da ordem de Deus, dentro da vontade de Deus, aleluia. A mão de Deus é pesada. E aí quando Jonas está no barco, ele desce para o porão do navio, e o texto está dizendo que Deus soprou um forte vento sobre a embarcação, aleluia. E o barco começou, aleluia, a quase se espedaçar. Diz o texto, porque o vento era forte, porque Jonas estava em pecado, Jonas estava em desobediência, e ele foi para o porão. E a palavra diz, aleluia, que ele entrou num sono profundo. Ele em desobediência a Deus, o barco balançando, o barco quase se partindo. O texto diz, e Jonas tranquilo, lá no porão dormindo. Entendemos que esse sono é um sono que não é normal, porque está em desobediência. Como que a pessoa em desobediência pode estar tranquilo, dormindo? Aleluia. É o sono da iniquidade. Naquele momento do Jonas está vivendo o pecado, é iniquidade. Aleluia. Porque quando nós pecamos, normalmente a gente se arrepende, a gente pede perdão e seguimos. Deus perdoa, Ele é misericordioso. Aleluia. E Jonas está ali, naquela calmaria, naquele sono profundo, aleluia. É o sono da iniquidade. Ele está ali praticando a iniquidade. A iniquidade é quando nós pecamos, aleluia, erramos algo que é Jesus, aleluia, e pecamos, mas não temos a noção que estamos pecando e continuamos pecando. A gente faz o que é errado achando que está certo, aleluia. E a gente faz o que está certo achando que está errado, inverte tudo. Isso é iniquidade. E continua fazendo. É o que Jonas está fazendo aqui. Ele está dormindo. O barco está sob, aleluia, tempestade quase se partindo. E ele está no sono profundo. Ele está tranquilo, dormindo. Aleluia. Numa paz. Isso não é paz que vem de Deus. Aleluia. Porque se nós tivermos paz com o mundo, é o que Jonas está vivendo. Nós não temos paz com Deus. Não temos como ter paz com o mundo, tendo paz com Deus. Ou você está em paz com o mundo, seguindo as coisas do mundo, ou você está seguindo as coisas de Deus. Aí você está em paz. Essa paz
Se Jonas está vivendo aqui, aleluia, é uma paz da iniquidade. Ele está com o cérebro cauterizado. Aleluia. Nós temos que estar atentos, porque quando, aleluia, nós nos afastamos um pouquinho da presença de Deus, da desobediência, aleluia, nosso cérebro vai se cauterizando. Aleluia. Nós estamos como um carvãozinho fora da churrasqueira. A nossa chama, a nossa brasa vai se apagando. Ela vai se apagando. E o inimigo vai cauterizando nossa mente. Aleluia. Vai aparecendo tudo. Vai aparecendo embarcação, vai aparecendo amizade, vai aparecendo, aleluia, é porta que se abre em nossa direção. Aleluia. Só para nos afastar cada vez mais da presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tomamos cuidado. Tomamos cuidado, irmão. Ficamos atentos. Vamos vigiar sempre. Vigiar sempre, sempre. E Jonas aqui, ele está lá no porão. E os tripulantes do navio começaram a tentar arrumar a solução. E o barco estava quase se partindo, diz o texto. E os tripulantes começaram a pegar suas bagagens, pegarem seus pertences, aleluia, e jogar na água. Pegar mala, pegar comida, aleluia, tudo que pertencia aos tripulantes, eles jogavam na água. Porque eles estavam fazendo até certo, porque a embarcação muito pesada, mediante uma tempestade, fica mais fácil para naufragar. Aleluia, para afundar. Então eles começaram a retirar aquelas coisas, aleluia, que pesavam o navio e começaram a jogar na água. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem pessoas aqui nessa tarde que estão Glória a Deus. com o barco pesado. Glória a Tem Deus. pessoas aqui nessa tarde, aleluia, que está navegando pesado, está se arrastando, Glória a Deus. aleluia, porque está com muito peso, está pesado, aleluia, oh, aleluia. Oh, glória E a quando Deus. você não jogar, aleluia, esse peso no mar, você não vai conseguir Glória, navegar glória, glória a Deus. direito, aleluia. Deus está falando, pega essas coisas que não te pertencem, jogue na água. Jogue na água para você navegar, porque você está pesado, aleluia. É um sentimento que está no coração, aleluia. Jogue na água, assim você não vai conseguir, seu barco não vai conseguir navegar. Jogue na água, é um sentimento do coração, é um perdão que você não consegue liberar, aleluia. Vai jogando na água, porque o teu barco está pesado. Deus está falando, aleluia. Os tripulantes começaram a jogar tudo na água. Glória, glória a Aleluia. Deus. É a preocupação, é você se preocupar com algo que ainda nem aconteceu, ainda está lá na frente. Aleluia. Para de se preocupar. Se preocupa com hoje. O amanhã a Deus pertence. Aleluia. Glória a Deus. E os navegantes começaram a jogar tudo na água. Mas só que, aleluia, não adiantou. Porque o pesado mesmo estava lá no porão, que era quem estava em desobediência. O Jonas estava lá no porão do navio, aleluia, ele estava pesando, o vento soprava forte, e o temporal cada vez se agravava mais, aleluia, porque o peso estava lá no porão, dormindo no sono profundo. Glória a Deus. Aí os navegantes começaram a cada um, aleluia, clamar por o seu Deus. Aí foram ao porão. Que faz aí, dormente? Aleluia, está tudo no texto. Que faz aí, dormente? Clama ao teu Deus, que sabe que Ele, aleluia, que Ele nos salva. Glória a Deus. Aí se reuniram, tiraram da sorte. Aí o nome que é o Jonas. Aí Jonas caiu. Da sorte, Jonas caiu. Aí, para perguntar, quem és tu? Aleluia. Aí ele declarou, eu sou judeu. Aí eu sou hebreu. Aleluia. Eu sou dos hebreus, eu sirvo o Deus vivo. Esse temporal que está acontecendo aqui é porque eu estou, aleluia, é por causa de mim, eu estou em desobediência, aleluia, é o meu Deus, aleluia. Se você me jogar na água, isso tudo vai se acalmar, aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus poderoso. Glória a Deus. Deus está falando aqui nessa tarde. Glória a Aleluia. Deus. Para vocês abrirem, para nós abrirmos nossas visões espirituais, aleluia. E prestar atenção por quem a gente faz amizade, aleluia. Com quem a gente faz
sociedades, alianças, aleluia, com quem a gente se aproxima. Pode ser irmão da igreja, pode ser irmão da igreja, pode ser irmão da família, qualquer pessoa, aleluia, porque a Bíblia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, a Bíblia diz, a Bíblia vem dizer que o coração do homem é enganoso. Nós não devemos confiar em pessoas, aleluia, confiar somente em Deus, porque Ele é o único que pode, é o único que pode resolver nossas causas, resolver nossos problemas. E se a gente confiar no homem, nós vamos se frustrar, aleluia. Se a gente confiar no o homem vai nos enganar. Ele vai nos enganar e nós vamos ficar frustrados. Aleluia. Então Deus está falando agora nessa tarde. Com quem você está fazendo aliança? Com quem você está fazendo amizade? Com quem você está levando para a sua casa? Porque tem amizades que nós não podemos, aleluia. Pode ser um irmão, e não estamos desclassificando, irmão. Pode ser o irmão da igreja mesmo, aleluia. Porque Jonas ele não diz que ele é ruimzinho, ele fala que ele é bonzinho. Jonas fala que ele é bonzinho, ele não vem dizendo que ele é Jonas, que ele faz mal, que ele é desobediente, aleluia. Ele não vem dizendo que ele foi expulso de algumas igrejas, ele não vem falando, ele fala que ele é bonzinho, ele não sabe por que ele foi expulso de outras igrejas, ele é bonzinho, não faz nada de errado, aleluia. Ele vem falando que ele é bonzinho, aleluia, mas nós não conhecemos a vida dele, nós não andamos com ele. Então fica ligado, nós fazemos amizade. Tem pessoas que a gente pode trazer até, aleluia, até a esquina da nossa casa, até a esquina. Tem um tipo de pessoa que a gente pode trazer até o portão da nossa casa, aleluia, aleluia, não pode passar disso. Tem algumas pessoas, que não são muitas, que nós podemos trazer até dentro de casa, aleluia. Agora, se trazermos o Jonas para dentro de casa, aí vai ter tempestade. Aí você vai, aleluia, vai ter briga dentro de casa, vai ter temporal, aí tem desordem, tem briga entre marido e mulher, tem desordem entre filhos, porque é Jonas que está entrando dentro de casa, aleluia, é um desobediente. Então vamos ficar ligados para quem a gente traz para dentro da nossa casa. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E Jonas, aleluia, foi tirando a sorte, Jonas. E ele, naquele momento, ele falou tudo, declarou: me joga na água, que tudo vai se acalmar. Porque, aleluia, eu sirvo o Deus vivo, aleluia, e é Ele, eu que sou responsável por esse temporal que está acontecendo aqui no barco. E os navegantes tentaram achar terra firme, segundo o texto diz, mas não conseguiram, estava muito longe, o vento soprava mais forte ainda, conforme eles navegavam em terra firme, aleluia. Deus soprava um vento mais forte. Olha o que diz o título aqui, aleluia, a vocação de Jonas, a sua fuga e o castigo, aleluia. Quando nós saímos na presença de Deus, a mão de Deus é pesada, irmão. Aleluia. Como servimos a Deus, que decidimos, não, eu vou dar um tempo, aleluia, depois eu volto, eu vou dar um tempo, tudo bem, tudo na paz, não está na paz não, isso aí já é o inimigo trabalhando na tua mente, aleluia, a desobediência, o castigo de Deus vem, aí vem, aleluia, vem a enfermidade, aleluia, vem, aleluia, vem você acamado, porque Deus ele aperta, ele vai apertando, até você não aguentar mais, até você falar: Deus, eu não aguento, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, porque quando está tudo bem, aleluia, aleluia, estamos tudo bem, mas quando Deus começa a castigar, começa a apertar, aleluia, aí nós começamos a buscar Ele, aleluia. Aqui Jonas, aí pegaram Jonas, aleluia, e não acharam terra firme, pegaram Jonas e jogaram Jonas, glória a Deus, arremessaram ele no mar, e entendemos, o texto diz, que jogaram Jonas no mar, e entendemos que aqui, nesse pedaço que diz, que jogaram Jonas no mar, não tem solução para Jonas, porque é alto mar, aleluia, ali é morte certa. Se Jonas não morre afogado, Jonas morre porque a água é gelada. A altitude também, né?
pode explodir o ouvido na profundidade, aleluia, não tinha saída. E Deus é tão misericordioso, aleluia, tão maravilhoso, que Deus envia, o texto diz, aleluia, e Deus envia um enorme peixe, que engole, Glória a Deus. traga Jonas. Esse peixe, aleluia, é enorme. A Bíblia diz, veio um enorme peixe e traga Jonas, engole Jonas. Mas a Bíblia não diz que machuca Jonas. Em um momento, o peixe fere Jonas, morde Jonas. O texto diz que ele traga e engole Jonas. Aleluia. Às vezes, aleluia, uma situação nos engole. Aleluia. Às vezes uma situação nos traga, nos engole, nos envolve. Aleluia. É para que nós entramos. Aleluia. É para que nós entramos em comunhão com Deus. É para que nós entramos em obediência com Deus. É para que nós entramos, é para que nós amadurecemos mais espiritualmente. É que nós amadurecemos mais, aleluia, na palavra de Deus. É que nós buscamos mais a palavra de Deus. Aleluia. É por isso que às vezes algo nos engole. Conforme esse peixe engoliu Jonas. Ele engoliu Jonas, aleluia, não mordeu. E Jonas foi parar lá nas entranhas do peixe. Aí se você pegar aqui, ó, no versículo, aleluia, no versículo 2, aleluia, está dizendo, nas entranhas do peixe. Aí, Jonas passou quantos dias? 3 dias e 3 noites, lá no fundo da escuridão, lá do ventre, ali nas entranhas do peixe. Aleluia, glória a Deus. E lá, o texto diz que quando ele chega lá nas entranhas do peixe, e passou Jonas a orar a Deus. Aleluia. Antigamente, aleluia, eu nem era crente ainda, não servia o Senhor. A gente via muito aqueles desenhos, né, de figura, de revista, de figura, história dos Jonas. Eu via esse peixe engolindo Jonas. Na minha mente, esse peixe era maldição na vida de Jonas. Mas aqui a gente entende que esse peixe não é maldição, aleluia, porque ele ia morrer na água, e Deus, aleluia, teve misericórdia de Jonas, e enviou esse enorme peixe que o tragasse. Enquanto o desobediente, ele não queria pregar lá em Nínive. Por quê? Aleluia. Se a gente for lá no versículo 4, que é lá na frente, porque Deus, ele é decisão própria da sua própria mente, que Deus é misericordioso, Deus é piedoso, ele é misericordioso, e ele vai perdoar aquele povo maligno, sanguinolento, aquele povo que arranca o olho, aleluia, não só mata, a Bíblia que arranca o olho, arranca o nariz, arranca a orelha. É o povo má, aí estende, aleluia, na entrada da cidade, aqueles corpos todos esquartejados, se arrastando pelo chão. Se vocês pesquisarem, vocês vão saber o que estou falando, aleluia. Aquele povo é maligno, por isso que Deus queria destruir essa cidade. Mas o Jonas sabia que Deus era misericordioso e piedoso. Então ele resolveu, ele achava que Deus não deveria dar a segunda chance para aquele povo, dar uma chance. Ele achava, por decisão própria, que Deus não deveria salvar da vida aquele povo de Nínive. Ele queria que aquele povo fosse destruído. Aí foi aí para Jonas aprender, aleluia, que o homem tem que ter uma segunda chance, que Deus nos ama. Deus também ama o pecador. Deus também ama aquele que está, aleluia, quem não está no caminho. Deus ama aquele que está em desobediência. Ele não ama o pecador, nem a desobediência, mas ele ama a pessoa. Ele ama o Jonas. Ele quer mostrar para o Jonas que ele ama o Jonas. Ele só não ama a desobediência. Aí ele mostra, aleluia, ele viu o peixe para mostrar para Jonas que aquele povo não merecia a segunda chance, aleluia. E Deus estava dando ali para Jonas a segunda chance.
Porque Deus já aquele peixe, aquela onda, aquela margem deveria ser destruído. Aí Deus envia o peixe. Mas quando ele entra naquele peixe, ele começa a orar. Se vocês observam, aleluia, observa que Jonas, aqui no versículo 1 em diante, Jonas, em momento nenhum, Jonas orou. Você não vê Jonas orando aqui no versículo 1 em diante, Jonas não orou. Mas quando ele cai, assim cai no peixe, aí ele começa a orar, clamar a Deus, aleluia, Senhor, aí não tem, aleluia, não tem papai, não tem mamãe, aleluia, não tem o pastorzinho, aleluia, aleluia, é ele Deus, é ele e Deus. Aí ele começa a orar, aí ele começa a clamar a Deus, porque aleluia, aleluia, ele começa a clamar a Deus. Muitas vezes a gente vai ficar sozinho, eu e você, eu e Deus, é você e Deus. Deus vai te deixar sozinho, vai te afastar de pessoas, aleluia, vai te afastar de família, vai te afastar de amigos, aleluia, é você e ele, é para você orar. Eu entendo que esse peixe aqui, aleluia, encaminhando Jonas a orar, aleluia, encaminhando Jonas a orar, porque do versículo 1 em diante Jonas não orou, porque estava tudo bem, até então estava tudo bem, aí ele cai as entranhas do peixe, aleluia, aí começa Jonas a orar. Muitas vezes quando está tudo bem na nossa vida, muita gente esquece de orar. Está tudo bem, estou comendo picanha, aleluia, estou com um carro, aleluia, meu carro está bom, está com o tanque cheio, a geladeira está cheia, aí esquece de orar, está tudo bem, aleluia, aleluia, estou com um emprego bom, o meu emprego está bom, aleluia, estou bem empregado, o salário não está mal, aleluia, está dando para passear, aí está tudo bem, aí tem certas pessoas que começam a esquecer de orar, aleluia, e aí a coisa começa a apertar, aleluia, é porta se fechando, aleluia, é porta se fechando, é geladeira esvaziando, aleluia, aleluia, e as coisas ficando difíceis, é o vento soprando, meu Deus, aleluia, e as coisas ficando cada vez mais difíceis em nossas vidas, é Deus apertando. Aí nós começamos a nos redimir e começamos a orar a Deus. É na situação difícil que começamos a orar. Mas Deus gosta, nosso Deus gosta que nós oramos a Ele, adoramos a Ele, mesmo quando estamos em situações boas, em situações de maravilha, em situações prósperas, nós temos que sempre adorar, porque aquele momento que a gente acha que a gente está bem, aleluia, aí que vem os problemas, as adversidades, aí que vem os problemas, em vez de a gente orar a Deus, adorar a Deus, e quando está tudo bem, tem muitas pessoas que começam a adorar, começam a procurar, e começam a orar, quando o problema começa a acontecer, aleluia, Glória a Deus, aí ele começa a sofrer, aí ele vai para a prova, aí ele vai orar, aleluia. Eu entendo que esse peixe aqui é Deus botando Jonas no caminho da oração, botando Jonas na sua dependência, porque até então Jonas estava fazendo o que ele queria, aleluia. Aí Deus envia o peixe e bota Jonas na sua dependência, aleluia. E Jonas começou a orar, e está ele orando 3 dias e 3 noites. E o peixe, aleluia, seguindo normal, porque o peixe quando engoliu foi fazer seu trajeto, aleluia. Só que veio aqui no versículo, glória a Deus, no versículo 3, glória a Deus, aleluia. Versículo 2, aleluia, 2, versículo 10, capítulo 2, e diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra, aleluia. Se vocês estão entendendo, aleluia, falou, pois, melhorou, eu sabia que alguma coisa estava faltando, estava forçando muito, aleluia, mas agora, e falou, pois, o Senhor ao peixe,
terra. Versículo 2, capítulo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas da terra. Mas vamos entender aqui, quem está orando? Aleluia. Quem está orando? É Jonas que está orando. E Deus está falando com quem? Deus está falando com o peixe. Isso é motivo para questionamento. Meu, seu. Aleluia. Porque Deus está orando. Aleluia. Jonas está orando. E Deus está falando com quem? Deus está falando, o texto diz que Deus está falando com o peixe. Mas quem está orando? Quem está orando é Deus. Aleluia, Jonas. E Deus fala com o peixe. Aí você questiona. Eu estou orando. Eu estou fazendo propósito. Eu estou fazendo jejum. E Deus não fala comigo. Aleluia. É motivo de questionamento. Eu oro e Deus não fala comigo. Eu vou na igreja, aleluia, faço propósito e Deus não fala comigo. Ele não fala com você, aleluia, aqui, aleluia, onde você está orando. No momento que você está orando, mas aonde que você está orando, Ele já está visitando. Aleluia, você ora aqui, Ele visita a sua família lá, Ele visita a sua casa. Você está orando aqui, mas Ele já está visitando o filho seu, que está em mais companhia, já está dando livramento ao filho seu. Você ora aqui, aleluia, você está orando aqui, mas Deus está respondendo no peixe, aleluia, e está dando ordem ao peixe, aleluia. É na sua família, é na tua casa, é no teu trabalho, aleluia. Está visitando o teu trabalho, está visitando a tua família, está visitando o teu filho, está visitando aquela pessoa que está internada, está visitando no inferno, aquele enfermo na sua família que está precisando, aleluia, de um toque, de um milagre. Deus está visitando enquanto você ora. Aleluia. Jonas ora dentro do peixe. E Deus fala com o peixe. Deus não fala com Jonas. Aleluia. E o peixe cospe Jonas e terra. Glória a Deus, aleluia. Deus, o peixe, aleluia. Imagina Jonas lá dentro do peixe. Jonas não está vendo nada. Porque o peixe para nadar, ele tem movimento, faz movimento. E quando Jonas está orando, aleluia, ele não está vendo, mas tem movimento por lá de fora, aleluia. Enquanto nós estamos aqui adorando, orando e clamando a Deus pela palavra, aleluia, tem movimento, aleluia, na nossa casa, tem movimento na nossa vida, tem movimento, aleluia. É porque Deus está fazendo lá de fora, tem movimento por fora do peixe. Jonas está lá dentro, ele não tem noção do que está acontecendo, mas ele está orando e Deus está operando. Muitas vezes, irmão, a gente ora e parece que Deus não está fazendo, parece que Deus não está movendo. Deus está fazendo. Quando nós estamos orando, ele está em silêncio. É igual o professor. O professor, ele dá a prova, ele te dá a prova e fica em silêncio. Em momento nenhum ele fala, ele cruza o braço e fica em silêncio. Quando tu está na prova, aleluia, Deus não fala, Deus fica em silêncio, mas Ele está operando, Ele está operando, porque a prova é para que tu seja aprovado, aleluia. Deus nos dá a prova, é para que nós sejamos aprovados, aleluia. É que nós sejamos amadurecidos, é que nós tenhamos entendimento, é que nós temos aprendizado cada dia na palavra, na verdade, e sabemos que Deus é o único Deus que pode nos salvar, é o único Deus que pode nos libertar, é o único Deus que pode operar na minha e na tua vida. E está operando nesta tarde. Dá um glória a Deus e aplauda esse Deus, aplauda esse Deus, porque Ele está operando, Ele está operando. Enquanto nós estamos aqui clamando, Ele está operando. Enquanto nós estamos, aleluia, ouvindo a palavra, nos enchendo de Deus, Ele está operando, Ele está movendo. O peixe está se movendo, aleluia. Tem mover nessa tarde. Tem o mover de Deus aqui dentro, aleluia. Tem o mover de Deus aqui na nossa casa. Tem o mover de Deus aqui nessa igreja, nesse momento, aleluia. Eu estou sentindo, vai sentir o mover de Deus, vai sentir. Sente o operar de Deus dentro de você.
Sente o operar de Deus, sente o toque de Deus em você, sente o toque de Deus. Deus está passeando entre nós, Deus está passeando entre nós. Enquanto você ora, Ele opera. Enquanto você ora em silêncio, Ele opera. Aleluia. Que nessa tarde aprendemos, aleluia, aprendemos o que está escrito aqui na palavra. Não fique em desobediência. Aleluia. Não faça amizade com quem está em desobediência. Aleluia. Porque Deus nos livra do cativeiro nessa tarde. Deus livra, aleluia, da maldição nessa tarde. Mas o que tu tens em casa, o que tu tens no coração, aleluia, essa fagulha que tu tens no coração, esse perdão que não consegue liberar, aleluia, Deus liberta do cativeiro, aleluia, Deus liberta da perdição, mas que tu tens em casa, aleluia, o que tu tens no coração, essa palavra, essa noite, essa tarde, aleluia, Deus está libertando do cativeiro, Deus está te libertando, está te libertando do cativeiro, aleluia, e da destruição, aleluia, da maldição, aleluia, mas que nós temos em nossos corações, aleluia, que nós temos, joga na água, se você não tiver, aleluia, que Deus está trabalhando, vai tirando o que tem, o que está te incomodando, joga na água, aleluia, aquela dor na alma, aleluia, que está te incomodando, joga na água, que Deus está trabalhando, aleluia, aquela dor que está na mente, aleluia, aquele pensamento, aleluia, de vontade de parar, que está na mente, joga na água, para que tu consiga navegar, aleluia, porque teu barco está pesado, mas Deus está te livrando, aleluia, do cativeiro, aleluia, Deus está te livrando, aleluia, mas que tu tem no coração, vai te vaziando, vai enchendo do Espírito Santo de Deus nessa tarde, aleluia, glória a Deus, aplauda esse Deus, aleluia, glória a Deus. Eu fico por aqui, a mensagem foi essa que Deus me passou, é que para eu e você, aleluia, orar muito, mas não orar como necessitamos, orar sempre, pode estar bem, o dia pode amanhecer bem, ora de manhã, ora meio-dia, aleluia, ora de tarde, ora de noite, você pode estar bem empregado, mas ora, você pode, aleluia, estar com um salário bom, ora, você pode estar com saúde, ora, não espera a situação apertar para tu começar a orar, conforme Jonas só orou quando estava no estômago do peixe, aleluia, ora enquanto está bom, não espera, a mensagem de hoje não espera a situação ficar ruim para você começar a orar, aleluia, porque existe um nível, a situação, aleluia, a minha é tua, se, aleluia, o seu clamor não pode ser menor do que a sua dor, aleluia, a sua oração não pode ser menor do que o seu problema, se tua oração for menor que o teu problema, o seu problema te engole, aleluia, você tem que aumentar o nível de oração, se você ora de manhã, 9 horas, acorda mais cedo, acorda de madrugada para orar, porque a sua oração tem que ser maior do que a sua dor não pode ser maior do que o seu clamor, aleluia, senão a sua dor te derrota, aleluia, a ventania te derrota, o seu problema te derrota, aleluia, o seu clamor tem que ser maior do que a tua dor, aleluia, e aí eu entrego, aleluia, a palavra, glória a Deus, em nome de Jesus. Aplauda esse Deus maravilhoso. Aqui eu encerro. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, eu trago a palavra. Meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Ficamos por aqui. Glória a Deus. Eu creio que vocês tenham se enchido da palavra, porque foi pregado dentro da palavra, e a palavra de Deus ela sempre renova, e ela nos enche, ela nos livra,
ela nos conforta. Eu creio que essa palavra entrou para o nosso ouvido, pelo meu, pelo seu, porque eu também estou sendo alimentado, aleluia, e você também, e foi alojado em seu coração. Você vai sair daqui transformado nessa tarde, vai sair daqui transbordando na vida da sua família, na vida da pessoa que você encontrou ali na porta, já vai transbordar. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu vou passar para o pastor. Glória a Deus. Ele vai, aleluia.